A paz de Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos falar sobre prejuízo. Vamos entender o prejuízo, um princípio a respeito do prejuízo que pode acontecer em diversas áreas da nossa vida, seja no ministério, seja no trabalho, seja na família. Vamos aprender um princípio a respeito de prejuízo em 2 Crônicas, capítulo 25. O texto bíblico diz assim, lembrando que Amazias é rei em Judá. Amazias perguntou ao homem de Deus: "E quanto à prata que paguei para contratar o exército de Israel?" O homem de Deus respondeu: "O Senhor pode lhe dar muito mais que isso." Mais uma vez, Amazias, rei de Judá, perguntou ao homem de Deus: "E quanto à prata que paguei para contratar o exército de Israel?" O homem de Deus respondeu: "O Senhor pode lhe dar muito mais do que isso." Vamos entender o contexto e tudo o que significa esse texto bíblico no texto original. Bem, Amazias é rei de Judá e ele ia fazer uma investida militar, um movimento militar. Então ele contratou o exército de Israel para lhe ajudar. Ele contratou e pagou por esse serviço. Ele pagou em prata. Ele pagou então 3,5 toneladas ou 3.500 quilos de prata. Ou seja, foi um valor muito alto, foi um valor bastante elevado. Então Amazias contratou o exército de Israel para lhe ajudar nesse contexto militar, acreditando então que a vitória era certa, visto esse investimento militar e visto então que o seu poder militar havia aumentado, mediante dinheiro. Mas o homem de Deus, nesse capítulo, ele repreende Amazias, dizendo que Deus não estava com o exército de Israel. Entenda, o exército de Israel não é o exército de Amazias. O exército de Israel é aquele exército que ele contratou. Então o homem de Deus diz que Deus não estava com o exército que ele havia contratado, que Deus não estava com o exército de Israel e que ainda que eles fossem para a guerra e ainda que eles fossem corajosos e valentes, eles não teriam a vitória, porque o Senhor não estava com eles. Então Amazias ficou surpreso, foi surpreendido. Ele entendeu pela revelação do profeta de Deus que tomou uma decisão mal, uma decisão errada, e essa decisão ainda custou muito caro, custou muitos quilos, muitas toneladas em prata. Então foi aí que Amazias, rei de Judá, perguntou. Foi então aí que ele perguntou quanto à prata, e foi aí que então o homem de Deus deste capítulo lhe responde: "O Senhor pode lhe dar muito mais do que isso." Eu aprendo, por meio desse texto bíblico, alguns conselhos, alguns princípios para a nossa vida prática. Vamos observar, vamos aplicar esses mesmos princípios à nossa vida prática. Primeiro, eu aprendo a não ficar brigando por dinheiro, quer seja muito ou quer seja pouco. Nesse capítulo, o rei Amazias estava disposto a brigar por muito dinheiro. Era muitas toneladas em prata, mas foi aí que Deus repreendeu ele, que Deus corrigiu ele por meio do seu profeta. Eu vejo que às vezes tem pessoas que brigam por muito e vejo que infelizmente existem pessoas até que brigam por pouco dinheiro. Então eu aprendo que se Deus não está nesse negócio, não é saudável eu brigar por dinheiro. É isso que aconteceu nesse capítulo. Amazias usou o dinheiro para algo que Deus não estava. Por isso que ele foi repreendido e por isso que Deus disse que não daria vitória. Imagina, ainda que o exército que ele contratou fosse muito corajoso, ainda que, colocando nos nossos dias, ainda que aquilo que você pagou fosse da melhor tecnologia, fosse o melhor recurso, fosse algo excelente, quer dizer, o Senhor não te daria vitória, porque o Senhor não está nesse negócio. Então, brigar por dinheiro não é saudável quando Deus não tem parte nisso. Outra coisa que eu vejo é essa necessidade da responsabilidade, de assumir um erro, de assumir um prejuízo. Ali, o rei de Israel, o rei de Judá, o exército que era de Israel, o rei era de Judá. O rei Amazias, ele reconheceu o seu erro, então ele assumiu o seu prejuízo.
Eu vejo então que eu também preciso agir dessa mesma forma. Eu preciso assumir meus erros e eu preciso também assumir então prejuízos se eu tomo decisões erradas, assim como fez o rei de Judá. Eu vejo também o que o texto bíblico me ensinou a respeito de confiar em Deus. O texto bíblico me ensinou que muito mais pode Deus e me ensinou a confiar em Deus de todo o meu coração, ainda que eu esteja no meio de um prejuízo. Então, essa palavra vai ficar gravada nos nossos corações. Muito mais pode Deus. Muito mais pode Deus. Ainda que eu leve algum prejuízo, eu entendo que se eu tomei uma decisão errada, eu devo assumir o erro, assumir o prejuízo e confiando que o Senhor pode me restituir e me abençoar de uma forma muito superior. Aprendo a confiar em Deus, aprendo que é mais importante dar bom testemunho e fazer o correto. Veja que foi isso que o rei de Judá fez. Amazias, então, ele manteve o seu pagamento, ele fez o que era correto. Ele, mesmo que o serviço não fosse prestado, ele não pegou o dinheiro de volta ou não deixou de pagar, mas ele, para fazer o correto, então ele pagou, mesmo que tenha levado o prejuízo. Então aprendo que é importante conservar o bom testemunho e fazer o correto. E aprendo também a respeito de alianças corretas e confiar em serviços, coisas ou pessoas que o Senhor não tem parte. Eu tenho que fazer alianças corretas e eu só posso me mover para onde Deus deseja, para onde Deus me abençoa. Se eu faço alianças incorretas, erradas, ou se eu invisto dinheiro naquilo que Deus não deseja para mim, naquilo que Deus não tem prazer, eu vejo que o Senhor não vai me abençoar, porque eu estou agindo em rebeldia, em negligência. Que essa palavra possa transformar a sua vida, que essa palavra possa ser boa instrução para você tomar decisões corretas, decisões corretamente, decisões abençoadas pelo Senhor Jesus. Seja transformado e transformada no poderoso nome de Jesus.